Eu pensei muito em criar esse conteúdo. O que está acontecendo com o Bradescão da Massa? É até contraditório alguém como eu chegar aqui e ficar falando do Bradesco, sendo que eu estou posicionado pelo menos com 5% da minha carteira em Bradesco. Tanto ADRs do Bradesco quanto nas ações, para swing trade, para tirar dinheiro da bolsa. Mas só que falar do Bradesco é importante, porque a gente pode estar diante de uma das maiores oportunidades aí no setor bancário. Mas temos que entender o que aconteceu antes, né? Por isso que quando eu me refiro ao Bradesco, eu falo Bradescão da Massa. Se a gente compara com o Itaú e com o Banco do Brasil e olha para 2017, 18 e 19, a gente não tem aquela distribuição de crédito como o Bradesco fez. E o que elevou aí essa queda total aí das ações do Bradesco, que em uma semana caiu 20% por causa do ROI? Porque ele tanto distribuiu crédito e crédito para todos, quanto não fez a lição de casa, que era reter em provisões e distribuir menos ou não dar tantas bonificações ali. E com isso, hoje estamos diante de uma das maiores quedas aí, quando a gente olha para a cotação de R$20 hoje para 12 e possivelmente buscando 11. Quando a gente olha para tudo o que está acontecendo. Também temos o consumo das famílias brasileiras e também o endividamento que afeta nas ações. Está afetando muito aqui Bradesco e Santander do que Itaú e Banco do Brasil, por causa disso que eu falei do passado, que eles ali fizeram a lição de casa completa, enquanto o nosso Bradescão da Massa e o Santander, eles não fizeram tanto. Então esse vídeo, pessoal, ele é um vídeo aí que o meu viés é um viés como investidor, olhando o que está acontecendo agora, mas também vocês têm que entender que eu tenho uma boa posição, que eu posso estar aí ofuscado e não vendo outras coisas. Por isso que eu falo, o canal é de vocês, deixem nos comentários a opinião, tá? Então vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês o fund do Bradesco. Por quê? Porque muitos me pedem, Silas, será que o Bradesco vai falir? Eu já trouxe vários conteúdos aí mostrando alguns indicadores, tá? E a gente vai ter a nossa confirmação agora olhando para o que aconteceu nos Estados Unidos com o Silicon Valley Bank, entre outros, que ocorreu lá, tá? Que o quanto ele estava ali dependendo dos depósitos. Por isso que houve o saque e aí ele não conseguiu pagar e houve a quebra lá nos Estados Unidos. Os indicadores para a gente entender se está descontado pela relatividade e também a gente vai falar ali sobre o resultado do segundo trimestre e também entender se vai melhorar agora no terceiro tri de 2023. Então, entendendo tudo, essas variáveis que eu expliquei aqui para vocês, vamos para o vídeo de hoje. Não se esqueça, deixa o dedo no like, compartilhe esse vídeo, que ele é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, tá bom? Então, olhando o gráfico da ADR, a gente olha que ele saiu de 6, 7 dólares ali, caiu a 3 dólares. Depois tentou recuperar aí com uma melhora, voltou para 5 e agora volta a cair as ADRs aqui do Bradesco, que eu estou posicionado para swing trade, tá? Então, olhando para isso, a gente entende que o ROI melhorou, elevou o preço e depois voltou a cair por causa da expectativa. Então, se nesse trimestre o ROI melhorar, a gente tende a buscar pelo menos uma região de 5 dólares aí, e eu estou posicionado nas ADRs mais aí para um lucro em dólar. Agora falando do seu fund, né? Então quando a gente olha, se o Bradesco ele pode ali falir, pessoal, e é interessante que você sempre abra essa parte da DRE do banco, a gente vai olhar o recurso dos clientes e também o total do seu passivo. Então, os depósitos é como bancos financiam. E se caso houver um saque em massa, quanto que a gente precisa ter na mão, tá? Então, é muito simples. A gente vai pegar aqui esse 591 bi e dividir por 1,6 tri. Isso vai dar mais ou menos praticamente quase 40%. Quando a gente olha para o seu fund, quanto que o banco ali está posicionado, caso haja ali um saque em massa, se isso ocorrer nesse momento com o Bradesco, a gente vê que a gente está com 40% ali comprometido. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente olha para aqueles bancos, a gente tinha 90%, entre 70% e 90%. Então aqui no Brasil a gente tem ainda uma gordura se queimar, algo que tipo não vai chegar do dia para a noite e vai acontecer isso. Então a gente pode ficar ali tranquilamente, né, quando a gente olha para esse indicador. Mas só que tem outros também para a gente confirmar esse viés. Então vamos ali para o índice de Basileia para a gente entender se o banco está solvente ou não. Outro site que dá para você olhar esse índice de Basileia, pessoal, que o índice de Basileia quem calcula é o próprio banco, tá? Então o Banco Data, só você colocar ali bancodata.com.br, a gente vê aqui ó, que seu índice de Basileia está ali em 15,1
8, esse índice acima de 11%, que é o que o Banco Central pede, tá? Abaixo disso liga o alerta e acima aí de 12 é o normal, tá bom? Então é muito importante a gente sempre olhar para esses indicadores. Então, quando a gente olha para o fund dele e também para o índice de Basileia, tá tranquilo aqui para a gente manter ainda a posição sem aquele negócio, vou sair fora aí das ações do Bradescão da Massa. Então, diante disso, a gente olha ali a sua cotação de R$ 12,55, entregou 91 centavos nos últimos 12 meses aí o Bradescão da Massa, mesmo aí sendo impactado por tudo que está acontecendo. E quando a gente olha para o passado, aqui a gente pode ver que seu ROI em 2017 foi 13%, em 2017 a gente teve algumas oscilações ali, depois que ele trouxe esse ROI, as ações estavam R$ 13, caíram para 11 e depois dispararam para 35%. Então o ROI saiu de 13 e foi para 16, 17 e as ações subiram 40%. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, o indicador que você tem que olhar quando você está investindo em ações do setor bancário, ações do setor financeiro. E outra coisa, pessoal, que nesse momento, o que eu olho aqui para as ações do Bradesco é o que? A gente estava fazendo um gráfico lindo aqui de alta, respeitando aí a tendência de alta, a gente ia até lá em cima, aí veio o que? Veio a pandemia, né? E o ROI caiu. E aí a gente teve aí a pandemia trazendo a cotação a quase R$ 9,00, depois a gente recuperou, e aí a gente teve nesse momento aqui dessa queda mais forte, o ROI indo para 8%, tá? Depois a gente teve Americanas, e aí a gente teve um arzinho de graça que ele voltou a subir. Então ele respeitou bem essas regiões aqui, a gente pode ver que acabou o cenário de queda a partir desse momento que elevou, e a gente confirma isso com uma resistência aqui próximo, acima dos R$ 12,00. Se cair abaixo dos R$ 12,00, a gente já começa a se complicar aqui, mas isso só será possível após o terceiro trimestre de 2023 com o Bradesco, tá? Então, olhando para isso, olhando para esses indicadores, para a gente ficar bem tranquilo, também vou mostrar aqui a minha posição para vocês. Aqui na minha carteira eu tô com um preço médio de Bradesco, de 2,91 dólares, tá? E eu tô buscando aí praticamente 5 dólares aí para ter uns 80% de rentabilidade, é meu ponto de saída com as ações do Bradesco aqui, das ADRs dolarizadas, tá bom? Aqui no Brasil, quando eu coloco aqui na minha carteira aqui para vocês verem, a minha posição de Bradesco aqui é uma posição especulativa, a gente vê o Bradesco aqui, 431 ações aqui do Bradesco, e eu estou de olho na rentabilidade, se ele tiver uma eficiência aqui com o seu ROI, tá? Se o ROI melhorar aí, a gente vai ter uma alta nas ações, na minha visão, por isso eu me posicionei aqui com 5,4 mil reais aqui para as ações do Bradescão da Massa. Agora, para a gente entender, será que estamos diante de uma oportunidade? A gente vai conferir o que? Os seus indicadores de valor justo, tá? Do valuation. A gente olha um preço sobre lucro de 8,7, um dos menores preços sobre lucros durante todos os últimos 12 anos. Quando a gente olha 8, depois 5 aqui na crise de 2015 e agora beirando 6, agora 8, esse preço sobre lucro. Então podemos ver que isso gera uma oportunidade. No preço por valor patrimonial também a mesma coisa, tá? E é interessante olhar o preço por valor patrimonial e também conferir o patrimônio líquido do banco. Então 0,82, isso nos mostra um desconto. Agora o ROI, a gente vê que quanto maior a queda do ROI, a gente tem uma queda nas suas ações. E a gente pode ver que 9,78 agora, indicando aí que as ações entrariam em um período de queda, a gente entrou em um período de queda, e se esse ROI for para 11, 12% aí anual nos próximos anos, a gente tem um indicador forte de alta aqui do Bradescão da Massa. Aí a gente olha o seu resultado do segundo trimestre aqui para a gente entender o que aconteceu. No segundo trimestre de 23, ele trouxe um lucro líquido aqui de 4,5 bi, tá? Então a gente olha esse lucro líquido como positivo. A gente tem um retorno de 11% aqui, uma melhora de 0,5 pontos percentuais, isso é positivo demais para o banco. O índice de eficiência melhorou aqui, uma melhora de 1 ponto percentual. Aqui a gente vê que ele distribuiu 2,9 bi de juros sobre o capital próprio, um payout de 67% aqui no trimestre. Então, quando a gente olha, ainda tem uma data para chegar agora em dezembro para janeiro de 2024, tá? A gente olha aqui, pessoal, no seu resultado, é muito importante a gente sempre ter a mentalidade de olhar o quê?
O nosso lucro está sendo impactado por causa do que? Da PDD, que é quando as pessoas param de pagar e fica acima de 90 dias, a gente precisa provisionar para não ter aí problemas com o banco, né? Então, ó, a gente está provisionando 10 bilhões. Quando a gente olha para antes, né, quando a gente estava em um momento normal, a gente estava provisionando, ó, 2019, 14, 13 e 19. Então, quando a gente coloca aí uma provisão de 14 a 19, vamos pôr uma média de 15. 15, a gente está provisionando praticamente 40. A gente está provisionando quase 3 vezes mais. E se quando o banco ele melhorar e esse índice de inadimplência reduzir anual para 20, a gente vai ter aí um lucro subindo muito, que vai impactar maior dividendo, maior rentabilidade da cotação e olhar para essa expectativa para a gente manter uma posição aqui para longo prazo, se você entender que se faz sentido na sua carteira, tá? É importante sempre a gente falar sobre isso. E agora que a gente olhou para todos esses indicadores, a gente pode tomar a nossa decisão de investimento. Lembrando, não é para você, só porque o Silas tem ações do Bradesco, que eu vou comprar, né? Não, pessoal, tome cuidado. Por quê? Porque eu tô ali numa posição, tô numa posição que eu me sinto confortável. Se eu tivesse com 50, 60, 70% do meu patrimônio total ali em Bradesco e caísse ali cerca de 20, 30%, como que eu ficaria? Mesmo olhando os indicadores, mesmo entendendo o que o banco é e quanto ele gera aqui para a sociedade. Então, mesmo assim, vocês têm que assistir o vídeo, olhar, será que me posiciono ou não, mas tudo com cautela e sabendo quanto você aguenta, se você vai conseguir colocar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilamente tendo as ações do Bradescão da Massa, tá bom? Então a gente conferiu esses indicadores, olhamos para o passado, olhamos para os indicadores. O que eu quero passar aqui é que no setor bancário a gente precisa ficar muito ligado com o ROI, tá? O retorno sobre patrimônio líquido, porque o banco ele não tem geração de caixa, ele não tem um EBITDA ali para a gente analisar. Então seria muito chulo chegar aqui e analisar a geração de caixa do banco. Não, é o ROI. Quanto ele trouxe de retorno sobre o patrimônio líquido dele. E o patrimônio líquido dele está caindo ou subindo? Eu já olhei, está normal, não tem aquele ponto de está ruim isso e aquilo. Não, o patrimônio líquido está normal e as reservas estão normais também. Então, olhando para isso, a gente tira uma conclusão que pode ser sim aí uma oportunidade, mas entendendo que a gente tem ainda nas nossas costas tudo que aconteceu ali em 2019, 2018, 2017, todo o dinheiro e toda a carteira de crédito que a gente emprestou, agora começa a nos causar aí essas quedas nas ações de Bradesco, tá? Então sempre olhar para o futuro, nesse momento, Silas, quanto você acha que deveria valer as ações do Bradescão da Massa? Nesse momento, pessoal, se a gente tira uma média da relatividade e também tudo que está acontecendo, era para estar negociando pelo menos a R$20 essa ação. Mas só que o mercado, ele bate na ação aí até ninguém querer mais. É nesse momento que ninguém quer mais, você tem que olhar e ver se realmente faz sentido aí investir nestas ações. Lembrando, não é recomendação nem de swing trade, nem de compra, nem de venda, nem de nada. Eu só trago aqui algumas informações que para você pode fazer sentido. Você não estava olhando ou você estava aí com o pé atrás, será que vai falir, será que não vai? Na minha visão aí a gente ainda tem muito caminho a trilhar, tá bom? Meus agradecimentos a todos, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aí para você sempre receber o meu conteúdo que eu posto todos os dias. Ontem a gente falou da produção, hoje, o vídeo das 7 horas da manhã, a gente falou sobre a produção da Vale, né? Veio muito bem essa produção, veio acima, mas o mercado bateu na ação. E aí, para você fazer a sua análise, entender se foi o resultado ou não, eu disse que não foi o resultado, na minha visão, não foi resultado. Aí você tem que comparar o quê? Com os setores. E aí eu estava olhando pela plataforma da Quant Fury, o que está caindo? BHP está caindo, a Rio Tinto está caindo. E o que eu fiz? Abri uma posição para swing trade nela, aí sabendo que é o macro que está caindo e não o resultado que ela trouxe. Então isso gera oportunidade de a gente tirar mais dinheiro da Bolsa de Valores, tá bom? Então meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.